Mix está no ar. Ela nasceu em São Bernardo do Campo, começou no teatro ainda criança e depois conciliou os palcos com a faculdade de pintura, até ser lançada nacionalmente na novela O Cravo e a Rosa. Depois disso, ficou mais fácil de acompanhar a trajetória artística de Vanessa Gerbelli. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Nesse momento, você ocupa o palco com o espetáculo A Paixão Segundo Nelson, que traz fragmentos desse grande autor. Na minha pesquisa, eu não encontrei nenhum outro momento que você tivesse trabalhado com o Nelson Rodrigues. Não. É o meu primeiro Nelson, é o primeiro contato que eu tenho com o Nelson profissionalmente, né? A gente sempre estuda muito o Nelson, né, nas escolas de teatro, mas assim, profissionalmente é a primeira vez que eu faço um Nelson. E são as crônicas, né? A gente faz crônicas, não é uma peça do Nelson. Eu achei muito interessante. Isso era novo para você? Que novo. Como peça, geralmente os atores têm mais contato, né? Sim, sim, ainda mais porque é uma compilação livre, né? Foi uma edição do Zeca. Do Zé Cabaleiro. Exatamente. É como o chão do sertão, tão seco que não cresce nem capim. A chuva vai cair só quando Deus quiser. Muita gente, né, das pessoas em casa, talvez a conheçam principalmente pelos trabalhos da televisão, mas essa sua relação com a música vem de muito antes, né? É. Incluindo aí cantora de uma banda de formatura. Menino, eu já cantei em tudo que é lugar. Eu já fiz até telegrama animado. Ah, não, é verdade? Não, Juro. Que legal. Eu juro. É assim, eu acho que profissionalmente, acho que meu primeiro emprego foi como cantora, assim, com 15 anos. Era uma banda do seu irmão de formatura? Eu comecei cantando na banda do meu irmão, a gente cantava em tudo que era lugar, mas depois eu fui para uma banda que era profissional, eu nem me lembro o nome da banda, mas eu lembro que eram com umas pessoas mais velhas, eu tinha 15 anos e uma garotada... Tinham adultos, inclusive, e a gente fazia eventos, vários eventos, em festas de formatura e tudo. Olha, fiz de tudo. Você fez alguns outros musicais antes mesmo da própria novela e foi um deles que te lançou, que te apresentou para o público, né? Que te levou para a televisão. Foi, exatamente. Foi o Casas de Cazuza. A gente era uma turma muito entusiasmada. Em 98 a gente tinha feito eu fazia parte de um grupo chamado Companhia Brasileira de Teatro Musical. O nosso primeiro trabalho foi um espetáculo chamado Pocket Broadway. Era uma garotada fazendo releituras de números da Broadway com roupas que eram nossas, coisas improvisadas, e foi um sucesso. E a partir daí a gente foi para o Casas de Cazuza, que já era uma coisa mais profissional, com patrocínio e tudo. E que ganhou bastante repercussão, né? Muita. Foi um espetáculo que foi bem falado, que narrava a história do Cazuza mesmo. Não era a própria história do Cazuza, a gente usava as músicas do Cazuza para costurar histórias que fizessem sentido com o universo do Cazuza. Então tinha o Cazuza poeta, representado por uma personagem, tinha o Cazuza controvertido, representado por uma outra personagem. Eu preciso ir nessa. Tchau. Eu quero tocar num assunto que eu acho muito importante, que você tendo se debruçado pela vida do Cazuza, né, mesmo não sendo um espetáculo biográfico, vocês chegaram a tocar no ponto do HIV. Sim, né? Com certeza. E agora, novamente, você está numa novela, né, que é a Malhação, que também está trazendo esse tema à tona. E o que eu quero saber é o seguinte, você tem um palpite, uma opinião, para que possa explicar o porquê dos atores, né, das pessoas famosas não poderem ou não virem à tona para revelar, de repente, um problema que ele pode ter com o HIV, se tem pessoas contaminadas com o HIV, quando, por exemplo, pessoas que têm câncer geralmente vêm muito facilmente à tona, né? Aí é a base do preconceito mesmo que aflige essas pessoas? Eu acho que sim, porque eu acho que sexo é tabu, né? E eu acho que a partir do momento em que essa doença possa ter relação com o sexo, aí é complicado, né? Tudo que gira em torno de sexo é complicado na sociedade, infelizmente. E lá está repercutindo bem, você tem percebido, pelo projeto da Malhação, de estar falando sobre esse tema? Tem, e eu acho que é fundamental, principalmente entre os adolescentes, eu acho muito legal. Até porque tem muito adolescente se contaminando, né? Então é muito importante, acho um serviço feito, assim, um serviço prestado, apesar de ter tido algumas controvérsias, a própria Lucinha criticou algumas coisas,
a condução do autor em algumas questões, e acho legal a discussão, inclusive, porque aí todo mundo participou, todo mundo deu opinião. Eu acho que é isso que tem que acontecer, de fato. A gente acolher essa menina aqui é uma questão de solidariedade. Eu faria isso por qualquer pessoa. Não vou fazer pela mãe do meu neto, Miguel. Outra história que você ajudou a contar foi do Carandiru. Sim. Né? E aí eu te pergunto, até onde vai a sua compaixão com a crueldade do ser humano, uma vez que você começa a entrar nesse assunto e estar próximo de pessoas e de histórias, né, que permeiam esse universo? Dá para julgar? Olha, é tão difícil isso, né? Eu assisti Incêndios, né, do Aderbal, no Rio de Janeiro, e foi quando me bateu exatamente isso que você falou. Era uma personagem que ele era um atirador, ele era um matador. E tinha sido um cara com uma vida uma vida quase impossível de se viver. Ele tinha sido tinha sido arrancado da família, levado para um outro lugar, tratado como prisioneiro. Ou seja, a realidade dele era essa. E deram para ele aquele emprego de atirador. E ele era o melhor. E ele fazia poemas enquanto ele atirava. Aquilo para ele era natural, era uma forma de sobreviver. Ou ele fazia aquilo ou ele morria. Então é bem complicado. Quando a gente se coloca no lugar do outro e tem a possibilidade de entender a trajetória, fica difícil julgar, né? Fica. Eu sempre soube que você tinha alguma coisa por ela. Tem mulher de amigo, você respeita mais seu cachorro! Os temas também que o artista aborda, eles vão se repetindo ao longo da carreira, né? Você agora em Malhação vive uma mãe que perdeu um filho. Isso, é. E aí em As Mães de Chico Xavier, pois que era um longa, você também vivia essa história. Algumas mães vieram te procurar em questão desse assunto? Sim, vieram. E eu tive uma experiência muito legal, porque eu fiz uma mulher que ela existe, né? E eu fiz a personagem dela e ela falou, eu sou a sua personagem, eu sou você. Ela falou, muito obrigada, porque você me fez entrar em contato com a minha dor de uma forma mais consciente. Outro dia também eu encontrei o Chitão. Eu fiz um especial, uma coisa que foi para TV Record. Eu fiz a mãe do Chitãozinho e Chororó. Eu encontrei o Chitão em Campinas. E ele me viu, eu conhecia ele assim de oi, na época que a gente fez a filmagem, a gente nem teve contato. E ele me viu, ele me olhou com um olhar tão carinhoso, mas o olho dele começou a brilhar. Ele falou, você fez a minha mãe, e a minha mãe faleceu tem 2 anos. Eu olho pra você, eu tô abraçando a minha mãe. Nossa. Ah, cara, isso catarse total nele, né? Total, nossa. Não, o que é isso? Larga a menina! Ela não teve culpa, ela não sabia? Ele vai vir aqui, a gente vai conversar, diz que vai vir aqui daqui 1 dia ou 2. Tá enrolado lá no hotel, né? Vai sair do hotel. Quando você faz uma personagem como você fez, era a Fernanda, né? Que foi um impacto, um estrondo assim, nacional, que reverberou muito naquela novela. E aí isso deve mudar a vida da atriz assim do dia para a noite, Muda. né? Porque daí é uma maior audiência, um monte de gente, né, ligada em você. Sim, naquela época principalmente porque não, assim, a televisão, a novela das 8 era o Ibope assim de 62%, era uma coisa muito grande. E sim, muda e você tem que lidar com várias expectativas, né? Quando você sai na rua, é o imaginário das pessoas que vêm para você, né? E então é uma demanda grande. Eu demorei até lidar com isso de uma forma madura, porque eu me envolvia, as pessoas traziam as experiências delas, porque a minha tia foi baleada, porque não sei o que, porque o meu filho morreu, porque a minha filhinha, a minha amiga, filha da minha amiga perdeu a mãe também, e vem com muita emoção, né? Você lidar, equilibrar os pratinhos dos outros, né? Você já equilibra os seus, então quando você... quando eu comecei a ver o tamanho disso, eu comecei a me recolher um pouco. Eu fiquei... Porque não dá para dar conta. Não tem como dar conta, né? Naquela época foi bem forte a coisa. Nisso o teatro é um pouco mais generoso, né? Porque você dá conta do público que está ali naquele dia, né? É sim. E também você, no teatro, né? Você realiza, você encerra um ciclo, né?
Você termina o espetáculo, você já doou o que você tinha para doar. E quando o público vem, você... É um movimento natural. Agora, a televisão não, você grava uma cena, demora, e aí vai ao ar, e aí tem um tempo, né? É um tempo diferente. E o público às vezes está num outro... Você está num outro lugar e o público vem com uma memória que você fala, nossa, eu nem lembrava disso. Você não está preparada, né, para aquilo. Para a gente encerrar, vou fazer a pergunta mais difícil dessa entrevista, que é o que é o teatro para você? É a vida. É a vida. Maravilhoso. Sucesso, Querido. viu? Sucesso. Obrigada. E a Paixão Segundo Nelson. Venham ver aqui no Teatro Bradesco e Vanessa Gerbelli participando desse espetáculo. Obrigada. E se você quiser rever essa entrevista, entra no YouTube /Programa Espaço Mix. Próxima terça-feira tem mais. Sou Fabrício Pietro. Tchau.